Olá, estudante! Me diz aí, você sabe o que é ética? Todo mundo sabe. Que legal, o que é? Ah, você sabe, ética. Que bom, mas o que é? Você sabe, professor, tá ligado? Fazer as coisas certas, ser educado, não ser sem noção. Essas coisas. Entendi. Apesar de você saber o que é, vamos conversar um pouquinho a respeito? Basicamente, a ética é um conjunto de princípios universais que estabelecem o que é certo e o que é errado. Assim, as pessoas usam a ética para tomar decisões. Mas cuidado para não confundir ética com moral. Enquanto que a moral se refere a obedecer hábitos e costumes, a ética se baseia na fundamentação teórica e racional. Para entender melhor, imagine a seguinte situação. Imagine que seu amigo desempregado te pede dinheiro emprestado e, assim, você precisa decidir se irá ajudá-lo ou não. Se você tomar sua decisão baseada na moral, você provavelmente iria ajudá-lo, pois, como a moral está relacionada a valores individuais e a um hábito, um costume, ajudar alguém necessitado, logo você vai se sensibilizar com a situação e assim ajudar o seu amigo. Porém, se você tomar sua decisão baseada na ética, provavelmente você não iria ajudá-lo, uma vez que não há fundamentação racional ou uma lei que te obrigue a fazer isso. Legal, mas e quanto à ética na informática? Hoje em dia, a informática está em todo lugar. Graças a ela, hoje a gente consegue fazer muitas coisas que a gente fazia no passado de uma forma muito mais ágil e mais fácil. E boa parte deste avanço veio com um dos maiores adventos da informática dos últimos tempos, a internet. A internet já faz parte do nosso dia a dia. Dependemos muito dela, seja para pagar uma conta ou para conversar com aquele parente, aquele amigo que a gente sente muita saudade. E falando em amigos, boa parte dos usuários de internet hoje em dia utilizam redes sociais, como o Twitter, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. E aproveitando que eu falei do Facebook, imagine agora essa situação aqui. Imagine que um belo dia você entra no seu Facebook e se depara com alguém humilhando a sua amiga, difamando, dizendo coisas horríveis e injustas. Basicamente, falando mentiras tenebrosas a respeito dela. Então, imediatamente, com os dedos pegando fogo, digitando a 500 teclas por segundo, você defende a sua amiga e aproveita para xingar e dizer boas verdades ao agressor. E aí, isso está certo? Pois bem, se considerarmos a moral, talvez isto esteja certo. Afinal, você defendeu sua amiga de forma visceral assim que viu a agressão. Porém, pelas regras do Facebook, você não pode ofender ninguém. Aliás, você sabia que o Facebook tem regras de uso? E se você sabia, você já leu elas? Ih, rapaz. Assim, dado que existe uma regra que te impede de ofender outra pessoa no Facebook, considerando a razão e, consequentemente, a ética, defender sua amiga de forma tão visceral assim não está correto. O fato é que, apesar de todos os avanços que elas trouxeram, a informática e a internet também trouxeram problemas que, antes delas surgirem, nem sequer existiam. E quando eu digo problemas, na verdade eu estou querendo dizer questões éticas. Uma questão ética é relacionada ao indivíduo, como o exemplo da sua amiga que eu acabei de dar. Porém, uma questão ética também pode se tornar uma questão social e até mesmo uma questão política. Para entender de forma clara isso que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo que é muito contemporâneo. Nos últimos dias, você já deve ter ouvido falar sobre as fake news, que é basicamente postar alguma inverdade sobre algo ou alguém em uma rede social ou em algum site da internet. Assim, imagine este exemplo. Por algum motivo, João não gosta de Maria. De fato, ele sente ódio por ela. Assim, ele decide postar em uma rede social alguma inverdade a respeito dela, uma calúnia, daquelas bem ofensivas, ou seja, uma fake news. Maria, por sua vez, fica indignada, pois, além de estar sendo agredida, muitas pessoas irão ler a fake news e não saber de imediato que ela se trata de uma fake news. Alguns dias depois, torna-se claro a todos que aquilo era de fato uma fake news. Além disso, as pessoas começam a discutir sobre este problema, sobre como ele é sério, como este tipo de coisa não deveria mais acontecer. Pois bem, agora isso deixou de ser uma questão ética para se tornar uma questão social, pois as pessoas que viram a postagem, a sociedade ao redor, começaram a discutir se aquilo era correto ou não. Elas começaram a criar um entendimento a respeito disso. Agora, imagine que as pessoas que ficaram indignadas com a fake news sobre a Maria não consigam encontrar uma solução para este problema. Assim, foi necessário criar regras, leis que tentem impedir que este problema ocorra novamente, punindo aqueles que a cometeram. Ou seja, a questão deixou de ser uma questão social para se tornar uma questão política. Bem, como vocês sabem, eu sou um professor de informática, eu não sou um professor de filosofia. Portanto, se vocês quiserem aprender mais sobre ética, eu recomendo que vocês estudem bastante sobre o assunto, ok? Um grande abraço e até a próxima aula!